e perfeita vontade de Deus. Pai, nós te damos graças mais uma vez por essa palavra. Uma palavra tão poderosa que nos inspira, é nela que nós caminhamos, é ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta. E debaixo dessa palavra eu me submeto completamente ao teu Espírito. Que tu possas falar ao nosso coração com graça e poder. E que os corações sejam receptíveis a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo mais uma vez trazendo uma palavra aqui: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a gente precisa compreender o seguinte: o Novo Testamento ele foi escrito em grego, no grego, né? E uma coisa interessante no grego que você precisa compreender aqui, que essa palavra mundo, no grego, tá? Ela tem 3 vocábulos que são usados para poder dizer essa palavra mundo, ou o significado dela. E esses vocábulos são cosmos, oikomene, eu não falo grego não, tá, gente? Mas eu estudo algumas coisas. E aion. Então são essas 3 palavras. E a primeira coisa que você precisa compreender é que cosmos e oikomene têm o mesmo significado. Então você já provavelmente já ouviu falar cosmos por aí, né? Principalmente em alguns programas que existem no Discovery. E quando se diz cosmos, retrata da Terra na sua totalidade. A Terra com seus habitantes, ok? O planeta. Então se usa a expressão cosmos. E a expressão aion, ela é usada para tratar de um determinado período de tempo. Vamos dizer assim, uma época, pode ser um século, mas é um tempo determinado de existência. Se usa esse termo aion. E quando Paulo está falando aqui, não vos conformeis a este mundo, a palavra que Paulo está usando aqui para mundo é exatamente aion. Paulo está falando do tempo em que ele estava vivendo, naquele tempo ali, especificamente. Então quando ele está falando à igreja de Roma, ele está querendo dizer o seguinte: olha, vocês não podem se conformar com o que está acontecendo nos nossos dias. Vou trazer assim bem de uma forma clara para você entender. Paulo estava querendo dizer o seguinte: vocês não podem se conformar com aquilo que está sendo apresentado para vocês, a forma de governo, a forma de crença, os padrões morais. O que ele estava querendo dizer é exatamente isso. Paulo estava querendo dizer: vocês precisam mudar a mente de vocês em relação ao que está acontecendo nos nossos dias. Porque se vocês mudarem a forma de enxergar tudo que está sendo apresentado, tudo que está acontecendo, e trazer uma transformação para a mente, vocês vão viver coisas que realmente Deus quer levar vocês a viver. Vocês vão experimentar coisas extraordinárias. Então, para a gente entender claramente, queridos, a gente vai perceber que o aion funciona exatamente em épocas específicas. Vamos dizer que agora a gente está no tempo do Covid, né? É um espaço de tempo, vamos dizer assim, é o aion. É o que está acontecendo nos nossos dias. É o que a gente está vivendo nesses dias. E eu quero que você compreenda isso e entenda isso muito, para a gente compreender como que o diabo trabalha, né, nos tempos e nas eras. No princípio de todas as coisas, Deus criou o cosmos, criou o mundo. E Deus estabeleceu o homem para governar esse mundo, esse cosmos. Deus colocou esse homem ali e falou: domine sobre toda a terra, ou domine sobre o cosmos. Eu estou te dando autoridade para você dominar, governar, empreender, multiplicar e exercer o seu governo sobre a terra. Só que a gente sabe que Deus, quando criou tudo, Ele estabeleceu um princípio de obediência. Falou: você não pode comer
da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você vai morrer. E o que o homem fez? Você conhece a história. O homem quebrou um princípio que Deus estabeleceu. E quando o homem quebrou esse princípio, o que o homem fez? Ele passou o governo que era dele para o diabo. Uma vez que ele pecou, uma vez que ele errou, agora o diabo tomou o governo de todo mundo. E ele se tornou o príncipe do cosmos. Ele dominou sobre toda a terra. Por quê? Porque esse homem quebrou um princípio que Deus havia estabelecido. E a gente sabe que só um outro homem poderia novamente trazer de volta esse governo. E desde o princípio, Deus já havia anunciado que levantaria um homem que pisaria a cabeça da serpente. E você sabe de fato que Jesus se manifestou em carne como um homem com um propósito específico de resgatar esse homem que havia perdido e que agora estava preso debaixo de um governo satânico pelo príncipe do cosmos, que dominou, que imperou com enfermidade, com doenças, com dores, e o diabo agora dominando. Só um homem de fato poderia resgatar. E Jesus se manifesta exatamente, para resgatar esse governo que havia sido perdido. Eu quero resumir bem, porque o nosso tempo é bem curto. Você sabe que Jesus, como homem, venceu tudo, que o diabo havia implantado através do seu sacrifício na cruz. Amém? Diz a Bíblia que ele venceu, ele levou as enfermidades, ele levou as dores, e através do sacrifício nós fomos justificados, como nós cantamos aqui. Uma redenção plena e verdadeira, não mais agora com sangue de animais, mas do Cordeiro puro e imaculado, que se entregou. E uma vez que Jesus venceu, queridos, porque ele não pecou, ele resgatou de novo esse domínio. Ele trouxe de volta agora esse governo para as mãos do homem. Ou seja, Jesus se tornou o rei, amém? E o Senhor de toda a terra e de todo o cosmos. Mas é interessante que Paulo faz uma afirmação, dentro da palavra, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. João capítulo 12. Versículo 31. João capítulo 12, versículo 31 diz o seguinte: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora você abre lá em 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tem uma versão que diz: o príncipe deste século, ou príncipe deste mundo. Uma vez que eu falei que Jesus venceu, e agora ele resgatou todo o domínio nas suas mãos, ele se torna Senhor de tudo novamente, e ele nos dá esse poder, ele nos delega isso agora. Como que Paulo agora, nesses dois textos, chama o diabo de príncipe deste mundo, ou príncipe deste século? Na verdade é o mesmo termo que ele usou lá em Romanos 12:2. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: que o diabo, amém, ele tem o domínio sobre algumas épocas, ou sobre algum tipo de sistema.
dentro do tempo. Entenda isso, queridos. A gente pode ver que em cada fase que a humanidade foi vivendo, uma influência estava acontecendo. São épocas distintas, nos quais eu falei e chamo de Aion. Você pode perceber que nessas fases existem identidades de influência sobre a humanidade. É muito claro a gente perceber isso, né? Hitler, quando estava na Segunda Guerra Mundial, imperando dentro de um sistema que ele dominou boa parte de pessoas, trazendo um tipo de ideia que ele acreditava ser. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: existe um príncipe que governa sistemas em determinadas épocas, fases da humanidade. E esse príncipe, ele tem o poder de influenciar pessoas através de um sistema que ele vai estar implantando. A gente sabe que quando a gente não está satisfeito com um governo, o que é que a gente faz? A gente vai trocar esse governo por insatisfação. Não é verdade? É uma forma de se mudar as coisas. Então o que eu quero que você entenda, queridos? Que o mundo, o diabo, entenda bem, a forma que ele tem de agir, pois ele não tem mais o governo e o domínio sobre todo mundo, ele perdeu, é exatamente influenciando pessoas em épocas distintas. Porque é através dessa influência nos tempos que ele vai contaminando toda a humanidade. O mundo caminha de acordo com o que está acontecendo dentro de um determinado tempo. As pessoas são levadas a isso. Um sociólogo muito famoso, que eu esqueci o nome dele agora, ele diz o seguinte, que o homem, né, ele é produto do meio em que ele vive. Ou seja, os comportamentos e pensamentos vão refletir exatamente aquilo que está acontecendo ou onde ele está inserido. Então, de acordo com o tempo, né, isso tem uma verdade, pessoas são levadas a ter um tipo de comportamento em que a sociedade está vivendo, ou aqueles que detêm o poder estão influenciando. E essa é a forma que o diabo tem agido nos nossos dias. Implantando pensamentos. Entenda bem, queridos. Se a gente for acompanhar a humanidade de uns 50 anos para cá, a gente vai perceber como que as coisas foram mudando. Como que os comportamentos foram mudando. Por quê? Porque esse príncipe atua exatamente dessa maneira. Implantando filosofias, implantando pensamentos, e desta forma ele vai atingindo toda a sociedade. E às vezes isso acontece diante dos nossos olhos, e passa desapercebido, porque a gente entende isso como evolução, como se o mundo tivesse passando por transformações, e às vezes são transformações tão malignas, que a gente não consegue perceber. E é exatamente a forma que ele vai estar atuando. E a gente está vivendo isso nesses dias, né? Cada dia mais vão surgindo comportamentos dentro da sociedade que vai exigindo e brigando por causas que às vezes para nós não tem princípios bíblicos. E que às vezes até mesmo a igreja vai passando desapercebida e aceitando. A gente vê hoje quantos países que já legalizaram o aborto. Quantos países que já liberaram casamentos homossexuais. Quantos comportamentos que vão sendo trazidos em que a pessoa diz que ela não nasceu com aquele sexo, ela nasceu num corpo errado. Então é a forma, querido, sorrateira que ele vai trabalhando dentro do mundo, dentro das suas épocas. E dessa forma a sociedade vai sendo totalmente envolvida por comportamentos. Percebe, queridos, como que ele é tão sutil? Se eu não posso tocar toda a esfera da humanidade, eu vou começar trabalhando dentro de algumas épocas, mudando pensamento,
mudando a maneira das pessoas enxergar, porque lá na frente isso vai ser tão aceito que o mundo inteiro vai se render àquilo que eu estou implantando, aquilo que está acontecendo. E é exatamente isso que Paulo está falando. Olha, a forma de mudança que eles entendam isso. Às vezes a gente prega muito a respeito de avivamento, às vezes a gente prega muito a respeito de alcançar pessoas, de alcançar o mundo. Mas primeiramente a gente precisa ter um pensamento seguinte: de que maneira que eu vou fazer isso? Como que eu posso alcançar o mundo? Eu posso alcançar o mundo exatamente resistindo a alguns comportamentos que estão sendo implantados dentro da minha casa, dentro da minha vida, dentro do meu bairro, dentro da minha cidade. Não adianta a gente querer pensar lá na frente em alcançar todo mundo, se essas transformações não começarem a acontecer, primeiramente dentro da minha vida, dentro da minha família, dentro do meu bairro e dentro da minha cidade. É dessa forma que nós vamos influenciar. É com a mesma estratégia que ele tem usado que a gente realmente vai alcançar transformações. De que maneira? Resistindo àquilo que ele está tentando influenciar. Esse sempre foi o papel dele. Ele veio para influenciar o homem a esses comportamentos, a colocar dúvidas, a colocar em questionamento tudo aquilo que Cristo fez por nós. E essas transformações que eles têm entrado dentro das nossas casas, dentro da sociedade, e passado desapercebido dentro da igreja. Porque às vezes a gente está aceitando algo que está sendo tão terrível, como se fosse normal. Como se fosse o mundo evoluindo. Mas na verdade o mundo sendo destruído. E é dessa maneira que ele está nos prendendo. De que forma? Através de mentiras, através de pensamentos errados, trazendo convicções erradas daquilo que de fato você foi chamado para viver, daquilo que nós fomos chamados para viver. E as mudanças, amados, elas precisam começar, amém, exatamente nesses pequenos locais que a gente está vivendo. Eu só consigo transformar o mundo transformando primeiro a mim mesmo, a minha mente, a minha casa, a minha família, e dessa maneira influenciando outras pessoas a se posicionarem dentro daquilo que Cristo nos chamou para viver. Cristo venceu, quer dizer, a primeira coisa que você precisa entender: existe um influenciador aí, amém, que ele não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida. Quando se diz príncipe desse século, desse aion, é um príncipe que foi vencido. Porque você está debaixo de um governo, queridos, que é totalitário sobre todo mundo, sobre aquele que te deu esse poder, sobre aquele que te deu essa autoridade. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que trouxe o governo de volta e estabeleceu a igreja. E nós, como igreja, precisamos resistir a sistemas que estão sendo implantados diante dos nossos olhos e que são diabólicos. É uma igreja que precisa se posicionar nos dias de hoje. É uma igreja que precisa paralisar aquilo que está avançando velozmente. Por quê? Porque a autoridade nos foi dada, querido. Entenda uma coisa: Jesus se manifestou em uma época, em um aion, quando ele nasceu. E ele viveu dentro de um governo, dentro de uma influência satânica, que ele decidiu não se dobrar a ela. Que ele decidiu não viver debaixo dessa influência. Mas pelo contrário, Jesus, dentro do seu período, aqui na terra, ele nos influenciou, ele influenciou pessoas a viverem de uma forma diferente do governo que estava sendo implantado, daquilo que estava sendo implantado. Jesus decidiu não se curvar aos deuses que aquele povo se dobrava. E ele se posicionou, entenda isso. Ele estava decidido
a resgatar esse governo que havia sido perdido. Ele veio com essa missão. Esse foi o objetivo e esse foi o foco, de trazer tudo de volta ao plano perfeito que Deus tinha, que havia sido perdido. Mas eu quero que você entenda, queridos, que essa influência, ela ainda está nos nossos dias. Entenda. O diabo tem resistido à sua vida. O diabo tem resistido àquilo que você está buscando viver. Esse é o propósito dele, é te paralisar dentro dessa caminhada. É te levar a desistir por influências. Te paralisar. Te fazer desistir. Não quer dizer que o fato de eu ser crente, ele não vai se posicionar contra mim ou contra você. Pelo contrário, ele vai persistir nisso. Esse é o foco e esse é o objetivo. Implantar dúvidas, falsas doutrinas, pensamentos errados, fazer você desacreditar de Deus, fazer você aceitar tudo que está acontecendo como se fosse normal. Essa é a forma que ele tem tentado paralisar todo mundo e a igreja. E às vezes infiltrando coisas dentro da igreja como se fosse normal. Como se fosse normal, como se isso a Bíblia foi atualizada, modernizada. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Ele será para sempre o mesmo. Então compreenda isso, amado. Ele vai insistir em te parar todo o tempo com influências, com pensamentos errados. Quantas pessoas que às vezes chegam para mim e falam o seguinte: olha, fulano está lá no mundo, está fazendo tudo errado, está aprontando, está prosperando. E eu estou aqui dentro da igreja, não está acontecendo nada comigo. Amém. Amado, se você pensar dessa maneira, você está querendo dizer que o diabo é bom. O diabo é bom e Deus é ruim. Mas deixa eu te dizer, a diferença é o final dele. Amém? A diferença é o final. Agora eu quero que você entenda uma coisa: debaixo do governo do Deus Todo-Poderoso, submetendo aquilo que Ele te chamou para viver, não tem como não viver uma vida de prosperidade. Amém? Se você tem vivido dentro dos princípios dele, entenda isso, e Ele é o rei da sua vida, e como rei, Ele é dono de todas as coisas, e eu me submeto ao governo dele. Aleluia. Eu tenho convicção que você vai viver o melhor que Ele tem para a tua vida. Agora, o que você não pode se dobrar é ao sistema que está sendo implantado. É aquilo que o diabo está querendo fazer nesses dias. Destruir exatamente a sociedade, destruir a família. Porque uma vez que essas coisas todas se tornam normais, ele está querendo exatamente destruir o padrão que Deus estabeleceu. Macho e fêmea os criou. Deixa eu te dizer, Deus não é Deus de confusão. Amém? Ele não errou naquilo que Ele fez. Mas o diabo tem implantado na mente de homens e mulheres, e essas pessoas têm tido uma deformação de caráter e de visão, uma visão embaçada em relação ao plano de Deus, aquilo que Deus fez. Não aceitando a forma como foram feitas. Por quê? O príncipe desse século cegou o entendimento. Mudou a forma que Deus criou todas as coisas. Mudou a maneira que Deus nos fez. E nós precisamos nos posicionar como igreja, querido, e ter convicção disso, de quem nós somos. Amém? Daquilo que Ele fez por nós. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 João 5,4. Primeira carta de João, não é o Evangelho não. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta
é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Você foi enxertado juntamente com Ele nessa vitória, querida, entenda isso. Uma vez que Ele venceu, triunfou sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre o príncipe desse século, sobre toda influência, eu nasci de novo nele e eu me torno vitorioso nele. É isso que eu sou hoje. Nós estamos na vitória de Cristo, entenda. Em tudo aquilo que Ele conquistou e tudo aquilo que Ele fez. Eu entrei na vitória dele pela fé. Pela fé eu recebi tudo aquilo que Ele conquistou. E uma vez que eu estou nele, eu me torno vitorioso com Ele. É isso que Ele fez. Ele venceu e juntamente comigo Ele me levou e me fez estar assentado ao lado dele, à direita. Eu sempre falo que Ele direita não é uma cadeira que foi colocada à direita, é uma posição em que Ele te colocou. Só fica na direita, queridos, pessoas que a gente confia. Por isso que você diz, esse cara é o meu braço direito. Dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua caminhada, fala, esse cara é meu braço direito. Por quê? Porque eu confio nele plenamente. E eu entendo que Ele vai fazer exatamente como eu quero e como eu penso. Então quando Jesus te colocou à direita, Ele falou assim, olha, pensa que você é vitorioso, porque eu confio na forma em que você vai viver. Eu estou te dando e delegando autoridade e poder, porque eu confio naquilo que você vai fazer em meu nome. A maneira como você vai andar, a maneira como você vai comportar e se posicionar. E a gente precisa ter uma posição, queridos, nesses dias de hoje, que a gente está vivendo dentro desse aion, com uma posição em Cristo. Algumas pessoas pensam que estar em Cristo, da posição de Cristo, é ser radical. A gente precisa ser mais liberal. Amém. Eu defendo aquilo que Ele falou. Amém. Eu defendo tudo aquilo que Ele levou sobre a cruz. E é dessa maneira, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir à influência, resistir a tudo aquilo que Ele está falando. Amém. Então entenda uma coisa, queridos, em Cristo, o príncipe desse século foi paralisado. Ele só vai ter influência em quem não tem um posicionamento em Deus. Entenda isso. Ele só pode mudar o sistema e corromper o mundo e a sociedade dentro daqueles que não creem de fato em quem são em Cristo. Porque se você resiste à palavra, Ele vai falar, não tem jeito. Esse aí é um bitolado, não tem como mudar. Você fala, eu sou bitolado mesmo na palavra. Eu tenho convicção naquilo que Ele é. E uma vez que eu tenho convicção, nada vai me mudar. Amém. Agora, mudando o sistema, amados, nós só vamos conseguir ter um avivamento de fato, começando em nós e nessa igreja. Às vezes a gente pensa no avivamento dentro do cosmos, não. Mas os grandes avivamentos começaram em bairros. E através dos bairros alcançou cidades. E através de cidades alcançou países. Por quê? Porque se levantaram contra um sistema. Então a gente tem que começar a implantar mudanças em nós mesmos e dentro da igreja, no nosso posicionamento. Falar, aqui você não influencia. Aqui você não tem poder, príncipe das trevas. Aqui nós estamos ligados dentro da palavra. E o avivamento começou em pessoas que verdadeiramente se posicionaram. Então vamos pensar assim, vamos começar algo grandioso em nós, na nossa casa, na nossa igreja. Sabe por quê? Porque começando aqui, sai para fora. Sai para fora. E você tem esse poder, querido, exatamente fazer paralisar tudo que está acontecendo. Amém? Nós não pertencemos ao sistema.
que estão tentando infiltrar e enfiar e sorrateiramente está alcançando o mundo, está destruindo o mundo, está preparando tudo para algo que você já sabe que vai acontecer, que já está pronunciando, amém, para o anticristo assumir esse sistema. Mas nós como igreja ainda temos que resistir a esses dias maus, a nos posicionarmos em favor da defesa do evangelho, da defesa da palavra. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Por isso as pessoas não conseguem enxergar a luz do evangelho. Por quê? Porque o príncipe o cegou. E essa cegueira está contaminando famílias, casas, destruindo lugares. Mas eu creio que nós vamos nos levantar, queridos, cada vez mais fortes, amém, cada vez mais fortes. Vai lá em 2 Coríntios 5,19. Estou terminando, amém, vocês dois estão de parabéns. Eu sempre tinha vontade de ouvir isso. Segundo Coríntios 5,19. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aleluia. Sabe que às vezes até dentro da igreja o diabo tem usado essas artimanhas, querido, de dizer para você, talvez que está aqui hoje, não sei nem o que você está fazendo aqui dentro, você tem coragem de dar glória a Deus, aleluia, e começa a trazer sentimentos de culpa, amém, sentimentos de que você é imperfeito, sentimentos que você é indigno de poder viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Você já viveu isso? E aquela vozinha te falando ao seu ouvido, o que você está fazendo aqui? Você não presta, amém. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, Deus não está contando o seu pecado contra você. Ele está querendo te dizer uma vez que eu morri por você. Se você se posicionar, você vai viver tudo aquilo que eu declarei e determinei sobre a tua vida na cruz. Não importa o meu amor por você, não me importa o que você fez ontem ou anteontem ou depois, me importa o seu coração agora. Se você está decidido a viver isso, se você está decidido a caminhar para as coisas extraordinárias que eu tenho para a tua vida, amém. Ele quer te fazer encontrar você com o amor dele. É isso que você precisa compreender. Ele está pedindo que você se livre de algumas coisas, amém. Mas Ele está te dizendo, venha do jeito que você está, porque eu sou capaz de mudar e transformar. Eu sou capaz de te levar a viver coisas extraordinárias, amém. Eu sou capaz de levar você a experiências extraordinárias. O diabo às vezes tem sussurrado, mas ele está falando, venha, venha, venha. Venha fazer parte desse grupo que precisa transformar pessoas, mudar pensamentos, amém, mudar convicções. Vai lá em Romanos 5, para a gente finalizar. Romanos 5, 8 até o 10. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ei, queridos, isso é muito lindo. Esse é um dos textos mais lindos. Quando nós éramos maus, imperfeitos, indignos, Ele nos amou, se entregou, morreu por você.
para te tirar dessa condição. E Paulo fala, você sendo desse jeito, imagina bem, ele te amou, muito mais agora, compreendendo o sacrifício, muito mais agora sabendo quem ele é, muito mais agora vivendo essa nova vida. Ele morreu, queridos, enquanto você era mau. Ele não se entregou para você quando você se tornou bom, porque ele sempre acreditou. Amém. Quem pode morrer para alguém ruim, querido? Dá a vida para pessoas que a gente ama, né? Eu posso perguntar para qualquer mãe, qualquer pai, que você morre no lugar do seu filho, tenho certeza que a maioria vai dizer sim. Agora, se eu te perguntar, você morreria pelo Lázaro, que estava lá em Goiânia? E se eu te falar que Jesus morreu por ele, cara? Só faltou consciência para ele saber disso. Então, quando você compreende uma coisa dessa, querido, você precisa entender uma coisa: somos salvos pela vida dele. É pela vida dele que eu fui salvo, não é pela minha, não. Não é por aquilo que eu estou fazendo, não. É por aquilo que ele fez. Amém. Então você precisa entender uma coisa: a sua vida está nele. É nele. É nele que você vai tirar tudo aquilo que você está precisando hoje. Se você está precisando de alegria, é nele. Se você está precisando de segurança, é nele. Se você está precisando de cura, é nele. Se você está precisando de resultados financeiros, é nele. Amém. Nele está contido tudo. Tudo. Tudo que você precisa. Amém. Então está te faltando uma coisa, sabe qual que é? Você precisa exercer tudo aquilo que ele te deu. Ô pai, me dá, pai, eu estou precisando. Já te dei. Estou precisando de saúde. Já está disponível. Estou precisando de paz. Já está disponível. Estou precisando de prosperidade. Já está disponível. Como? Se posiciona nele. Exerce nele tudo isso. Amém. É esse posicionamento que você tem que ter. Sabe qual? Assuma o controle da sua vida. Porque quando ele morreu na cruz, ele te deu. Está aqui. É seu. Assuma aquilo que eu estou te dando.